Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Há uns dias, enquanto fazia um trabalho manual e ouvindo o podcast do Bishop Barron sobre as leituras desse dia, de improviso o Spotify saltou para uma história improvável. Uma mãe que estava no metro e que tinha visto uma senhora de idade, assim muito juntinha à linha, ouve dizer que alguém estava na linha. Aproxima-se para ver e vê que ela está lá no meio, cheia de sangue. O metro está para chegar, não sei quantos minutos, mas enfim, conta-se com pormenores e emoção. Eu fiquei preso pelo relato e aquela mulher vai agir sem pensar. Aquela jovem mãe não se lembrava de ter refletido. Eu consigo saltar para a linha, pedir ajuda para pegar na senhora, ver que ninguém a ajudava, sem saber como, depois reflete e não consegue perceber como içou a senhora e colocou-a, enfim, sobre a plataforma. Terão ajudado depois a puxá-la. O certo é que o drama intensifica-se quando ela, depois daquele esforço todo e quando as pessoas se afastam com a senhora, tenta subir e não consegue. E tenta uma vez e não consegue, e outra e não consegue, e tenta içar a perna e não consegue. E às tantas há alguém que se dá conta e lhe dá uma ajuda e ela lá sobe. Enfim, é todo um relato muito assustador e que prende. Depois conta todos os pormenores a seguir e como volta para casa, como telefona, etc. E ao chegar a casa conta todas aquelas coisas porque, claro, os filhos querem saber, os pais querem saber. E uma das filhas diz-lhe, assustada, quando se dá conta de tudo o que aconteceu: Mamãe, mas se tivesses morrido, quem iria cuidar de nós? E então, diz ela que foi nesse momento que lhe caiu a ficha. Desatou a chorar. Abraçaram-se todos e choraram juntos. A mãe fez aquilo que tinha que fazer, porque era uma pessoa boa, porque se preocupava com os outros, porque tinha isso no seu interior, bem marcado, quase instintivo. E a filha perguntou o que tinha de perguntar. Porque ama a sua mãe, porque a admira, porque sente falta dela, porque se calhar pensa nos irmãos e vê a falta que iriam sentir, a falta que a mãe faria se não estivesse cá com ela, com eles. Mas aquela jovem mãe nunca se perdoaria se não tivesse feito o que fez. Se não tivesse feito nada. Lembrei-me disto ao olhar para o Evangelho daquele dia. E depois contei essa história na homilia. Jesus anunciava que ia morrer. E Pedro, chocado, vai repreendê-lo. E com a história daquela jovem mãe, eu procurava ajudar aqueles fiéis e também a mim própria a metermos-nos no Evangelho. Jesus diz o que tem de fazer para nos salvar, porque é o Filho de Deus, porque nos amas, Senhor, porque não consegues ficar sentado a ver o que estamos a fazer com as nossas vidas. E Pedro diz o que tem de dizer, porque ama Jesus, porque não consegue imaginar o que será não o ter com Ele, porque todos precisam de Jesus. E porque a última coisa que ele deseja no mundo é que Jesus sofra. Menos ainda da forma
que tu, Senhor, dizias, essa forma cruel, violenta, até à morte. Mas tal como aquela jovem mãe não se perdoaria se ficasse sentada sem fazer nada, Jesus não pode deixar a humanidade sozinha, sem salvação. E por isso repreende Pedro. Repreende de forma forte, dura, para que aprenda, para que se emende. E Pedro vai se emendar. Irá ele próprio seguir o mesmo caminho e dar também a sua vida, em união com a do Mestre, por todos nós. E Pedro, 2000 anos mais tarde, entrega aos jovens uma cruz de pau, uma simples cruz de pau, para que a levem consigo mesmos. É um símbolo, o símbolo das Jornadas Mundiais da Juventude. Assim o fez na pessoa de João Paulo II. Umas décadas mais tarde, Pedro, agora na pessoa de Francisco, aqui em Lisboa, na Via Sacra da JMJ, há pouco mais de um mês, convidava-nos a fazer o caminho que Jesus nos pedia naquele Evangelho. Hoje caminhareis com Jesus, dizia. E o Papa recordava que Jesus caminhou muito e por muitos lugares, mas o caminho que temos mais gravado no nosso coração é o caminho do Calvário, o caminho da cruz. E hoje nós, eu também, dizia, rezando, seguiremos novamente o caminho da cruz. Parecia que citava aquelas palavras de Jesus no Evangelho: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje, depois de termos meditado na cruz do Senhor, na tua cruz, Senhor, no dia 14, e depois olhando para a tua mãe, vendo também essa cruz no dia de ontem, 15 de setembro, pois hoje São Paulo diz-nos: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Sabemos que tu, Jesus, saltaste para junto de nós, que não só arriscaste a tua vida, mas entregaste-a mesmo para nos salvar. E, além disso, sabemos que esse é o caminho. E tal como Pedro, temos medo, Senhor. Fui rever no YouTube aquela Via Sacra, recordar. Foi um dos momentos marcantes da JMJ. Foi um momento em que olhámos para a cruz e olhámos desde a perspectiva dos jovens. Assim, tal como nós, eles também têm medo, não compreendem, mas dizem-no como Pedro diz. Logo na primeira estação escreveram: muitos jovens sentimos isto hoje, Senhor, que o futuro nos está a ser tirado. Dizem-nos que a vida está cheia de oportunidades. Mas é difícil ver onde estão essas oportunidades, quando o dinheiro não chega, quando não se consegue arranjar trabalho e quando ter acesso à educação é na prática muitas vezes impossível. E no entanto, ali estavam, impressionantes as imagens com drones em que víamos milhares e milhares e milhares de pessoas, tudo cheio por todas as ruas adjacentes. E aqueles jovens repetiam: Adoramus te Christi et benedicimus tibi, quia per crucem tuam redimisti mundum. Adoramos-te, Senhor, e bendizemos-te, porque pela tua cruz, com a tua cruz, nos redimiste. Esta é a nossa fé, a fé que proclamávamos ali todos. E os problemas e os desafios foram passando por aqueles textos. E dentro desta perspectiva muito juvenil dos jovens que nos ajudavam a rezar. E no final, depois de dizerem as coisas como Pedro, aceitavam também as coisas como Pedro. E ali estávamos, a rezar, a olhar para a cruz. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Nas jornadas vimos que há razões para ter esperança. Os jovens são capazes de ser descarados, como foi Pedro, ou como foi aquela menina com a sua mãe, e de a fazer chorar.
Mas depois, tal como Pedro, e imagino que também como aquela menina orgulhosa da sua mãe, aceitam o Evangelho. Abraçam-no com fé e dão-nos motivos de esperança e de alegria. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a seguir o seu Filho e a fazer este caminho de que o seu Filho nos fala no Evangelho. Que aceitemos de verdade, no fundo do coração, aquele mandato. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada. São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.